Muito bem, muito bom dia a vocês, ao vivo aqui, tanto no Zoom como no YouTube da Mercado e Consumo. Estamos iniciando a nossa edição do Mercado e Consumo em Alerta, by Latam Retail Show, essa edição que se chama Os Próximos Desafios do E-Commerce, tá? Bom, primeiro a gente queria começar com algumas mensagens para vocês, alguns recados, antes de fazer a introdução, apresentar os nossos participantes hoje aqui. Primeiro recado que eu queria dar para vocês é que conheçam o Global Retail Show, a plataforma de discussão e debate para fortalecer varejistas e empresas de consumo com participantes de todos os continentes dessa vez, discutindo e trocando em tempo real suas experiências, visões, aprendizados e melhores práticas. O evento desse ano está incrível, gente, olha só. Ele vai contar com mais de 150 horas de conteúdo organizadas em 65 painéis e 19 trilhas de conhecimento. São mais de 270 palestrantes de 14 países participando, ou seja, imperdível para você. Uma curadoria compartilhada de profissionais de 12 países. São estimados aí 10 mil pessoas de público, né, por todo o Brasil, e mais de 30 países assistindo o Global Retail Show com a gente. Tá? Só para ter alguns nomes que já estão confirmados. Abílio Diniz, não dispensa apresentações. Juliana Azevedo, presidente da Procter Gamble. Ricardo Garrido, country manager da Alexa, um painel super bacana de voice commerce que a gente vai ter. Sérgio Zimmermann, CEO da Pets. Liel Miranda, presidente da Mondelez, entre outros que a gente está confirmando. Confere a lista completa de quem já está confirmado com a gente no globalretailshow.com.br. O evento vai ser de 13 a 19 de setembro. E se você quiser, além de se inscrever, participar, né, com um desconto de 10%, não esquece então de colocar o código ALERTA10, tudo junto, tá? ALERTA10, para ter 10% de desconto no seu convite do Latam Retail Show, tá? Esse webinar aqui, essa edição do Mercado de Consumo Alerta, tem um patrocínio especial da DocuSign e do pessoal da InfraCommerce, ok? Bom, importante dizer que, para quem nos acompanha pelo Zoom, né, tem um ambiente de perguntas e respostas na barra aqui embaixo, tá? Onde vocês podem fazer perguntas ao longo do debate. E o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube também pode fazer essas perguntas via YouTube, tá? Não se preocupem, nós não estamos escutando o áudio de vocês, só os palestrantes têm um áudio aberto aqui. Fiquem à vontade também para perguntar para a gente e tudo mais, tá? A função de levantar a mão tá desabilitada. Então, toda a interatividade que você pode ter com a gente nesse painel fica exclusivamente pela barra de perguntas e respostas. E daqui a pouco, lá por volta das 9 da manhã, tá? A gente vai lançar uma enquete especial sobre o tema desse debate para que vocês possam interagir e entender com a gente esse cenário. Bom, eu queria, antes de mais nada, então, fazer uma rodada de apresentação aqui entre os nossos participantes hoje, né? Vou começar pelo Fábio Veras aqui, eu vou olhar aqui pela minha tela como é que tá. Fábio Veras, seja bem-vindo aqui ao painel, por favor, conte um pouquinho aqui de você, do seu cargo, da Nagumo, conta para a gente um pouco. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite a vocês, obrigado por essa oportunidade de bater um papo. É um prazer, é uma honra estar aqui junto com tanta gente de talento e peso aí nesse cenário de varejo e de digital no Brasil e no mundo. Agradecer à família Nagumo também, mais uma vez, sempre autorizando e permitindo a gente, toda a equipe que trabalha comigo lá no Nagumo, que faz a realidade do sucesso do que é a operação de digital do Nagumo. Bom, primeiro, rapidamente, meu papel no Nagumo, eu tenho 2 bonés principais. Eu sou diretor de TI e sou head de e-commerce da operação. E dentro dessa operação de e-commerce também está incubado o CRM Analítico, o nosso programa de fidelidade e relacionamento com os consumidores, que também passa por digital, por se ter a capacidade de identificar e trabalhar toda a inteligência analítica por trás disso e ofertar de forma personalizada, segmentada também, as melhores ofertas de acordo com o comportamento de consumo de cada cliente. De e-commerce, espero aqui hoje ter um bom debate com vocês. Realmente, na minha curta carreira aí, de TI, de digital, basicamente é varejo, né? Eu estou há 28 anos trabalhando com tecnologia, sendo que 25 em varejo, passei já por grandes e gigantes empresas do varejo brasileiro. Hoje estou numa grande empresa regional, que é o Nagumo Supermercados. Para quem não conhece, estamos presentes aí em 14 cidades do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Passando aí pelo Vale do Paraíba, o Alto Tietê, a própria Zona Leste de São Paulo, Guarulhos, muito forte. E espero aqui poder contribuir com o bate-papo hoje da melhor forma, Caio. Muito obrigado, Fábio. Andrés, conta para a gente um pouquinho da West Wing, para quem não conhece a West Wing, que eu acho difícil, mas vamos lá. Bom, primeiramente aí,
Obrigado, Caio, obrigado, Célio, obrigado aí a toda a equipe aí da Gouveia, da Mercado e Consumo pela oportunidade. Também agradecer aí aos meus colegas aí por compartilhar esse espaço aqui de live. Não é mais espaço físico, né? Hoje em dia é tudo live, mas compartilhar esse espaço para a gente falar junto, e agradecer, obviamente, também ao time do Westwing, tá? Falando aqui um pouquinho sobre o Westwing, ele é uma plataforma digital que tem como missão inspirar cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver. Tá? E essa plataforma digital, ela funciona através de um modelo que a gente descreve como Shoppable Magazine. Então, ele é como se fosse uma revista comprável, né? Ele tem aspectos muito editoriais. Você estar no Westwing, estar no nosso app ou no nosso site, é como se você estivesse folheando uma revista digital, com a vantagem que, se você gostar de algum produto, você coloca ele no carrinho, compra e ele vai chegar na sua casa, né? Então, realmente é uma experiência bem diferenciada dentro do mundo do e-commerce. A gente tem um foco muito grande em casa e decoração, mas de alguns anos para cá a gente começou a virar muito mais lifestyle também. Então, hoje a gente tem, além de casa e decoração, moda, cosméticos, chocolate, realmente uma gama muito ampla de categorias. E a gente era parte de um grupo alemão, o Westwing começou como parte de um grupo que estava em 14 países, mas desde 2018 a gente fez um processo de independência aqui da operação brasileira, com a entrada de um fundo de private equity que chama Axon. A gente fez um management buyout, e hoje a gente tem uma operação totalmente independente do grupo, e estamos numa fase muito legal aí de realmente investir muito em crescimento, e acho que vai ser legal conversar um pouco sobre os desafios do e-commerce aqui com todos vocês. Muito obrigado, Andrés. Seja bem-vindo também. Seja bem-vindo também, Kai Schopp, já que falou de fundo alemão, vamos chamar um alemão para falar com a gente, apresentar. Kai, seja bem-vindo aqui. Fala um pouco para a gente da Infracommerce, por favor. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. A Infracommerce é muito difícil explicar em 30 segundos, mas se eu preciso fazer isso, eu sempre falo que sou... Nós temos 1h30 de painel, mas não vou te dar 1h30 para explicar também não, tá? 2 minutinhos. Muito bom. A Infracommerce, se eu preciso explicar em 30 segundos, eu sempre falo que se trata de um marketplace white label. Então, a nossa ambição é criar o mesmo ecossistema que uma Amazon, uma Magazine Luiza, um Mercado Livre está tentando construir, mas em vez de colocar a marca desses mega varejistas, desses mega marketplaces, eu coloco a marca da Unilever, a marca da Nike, a marca da Havaianas, que são meus clientes. Então, pensa que eu tenho esse ecossistema construído e eu alugo ele. Então, não é software as a service, mas é customer experience as a service. Então, o pacote completo com plataforma, tecnologia, como tudo. Então, são mais de 60 sistemas que nós estamos utilizando para um cliente padrão. Pagamento, operação do dia a dia, troca-bana, abastecimento, logística, saque, enfim, tudo que você precisa para operar um marketplace no nível de Amazon lá fora. Isso, no mínimo, é nossa ambição aqui no Brasil, pelos indicadores do mercado geral. Não estamos como país lá, mas estamos chegando cada ano mais perto pelo avanço do e-commerce. Como você falou, eu sou alemão. Eu cheguei aqui no Brasil em 2010 como investidor de um startup. Acabei assumindo esse startup por 2 anos e meio como presidente. E em 2012, saindo desse startup como executivo, eu tinha a pergunta de voltar para a Alemanha ou ficar no Brasil. Me apaixonei para o Brasil, para uma brasileira que também sempre ajuda, e decidi de ficar e fundei a Infracommerce. Maravilha, Caio, muito obrigado. E Tiago Oliveira também. Tiago, seja bem-vindo aqui. Áudio fechado. Áudio fechado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer enorme estar com vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Sou Tiago Oliveira. Eu fundei uma empresa de logística em 2002. Depois de 16 anos tocando essa empresa com foco em B2B, tínhamos uma operação bem grande, fazia quase 60 mil entregas por dia. Em 2016, essa empresa foi vendida 100% para um fundo. Também nesse mesmo ano eu fundei uma empresa junto com a minha esposa chamada Proceftor, assessoria em comércio exterior. Atualmente faço parte de 2 fundos de Venture Capital. Um é a ACE, que além de aceleradora, agora está se tornando um Venture Capital e também tem uma parte de inovação. E a Bossa Nova, que a gente investe no Pre-Seed, tem aí bastante, é o Venture Capital mais ativo da América Latina. E também sou investidor do projeto e conselheiro do projeto social chamado Gerando Falcões, que
que tem trazido um grande impacto aí no terceiro setor. É, Resumidamente é isso. Capitaneado também pelo Edu Lira, né? Quem não conhece, conhece às vezes o Edu Lira, bastante trabalho dele também, né? Muito bem. Bom, eu sou Caio Camargo, tá? Eu sou sócio-diretor da GS Up, unidade de negócios da Gouveia de Souza, focada em tecnologia e inovação, e comigo moderando aqui, Célio Martinez. Célio Martinez, bem-vindo aqui ao painel. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Andrés, obrigado, Fábio, obrigado, Caio, obrigado, Thiago. É um prazer falar com todos. Eu represento como sócio da holding, com 2 bonés também, Fábio. Um boné de marketing corporativo e o outro boné da mercado e consumo. E vamos começar a brincadeira, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse universo de e-commerce, esse universo que tem mudado tanto, essa estrutura e essa jornada que, na verdade, cada dia nos surpreende, e a certeza que a gente tem é não ter certeza de nada. Como foi, na verdade, nesse processo para todos vocês? Eu vou direcionar a primeira pergunta para o Fábio Veras. Como foi o primeiro impacto nesse primeiro momento de pandemia, pessoal e profissional, nessa história? Como foi passar por tudo isso? Como foi se reinventar nesse universo dentro do Nagumo? Bom, primeiro, um grande aprendizado, né? Acho que de tudo que eu já vivi até hoje de varejo e de e-commerce, né? Minha primeira incursão no e-commerce foi ainda na década de 90, com o Pão de Açúcar Delivery, depois Extra.com, ajudei a fazer a startup da Pernambucanas.com, depois da Riachuelo.com e mais recente do Nagumo.com. Então, já vi vários segmentos, né, de varejo vendendo pela internet, observei o comportamento, o crescimento disso, sou testemunha desse crescimento nos últimos anos, mas a hora que a gente olha, né, e varejo de alimentos, né, a primeira semana da pandemia versus a semana que antecedeu a pandemia, um crescimento no setor. Isso eu estou falando também com o boné aqui de quem participa do Comitê de Inovação e Tecnologia da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, e a gente observando e monitorando, junto com os associados, um crescimento aí entre 600% e 800% da semana inicial da pandemia versus a semana anterior. Então, mesmo com toda a experiência e vivendo tudo que a gente viveu de digital até hoje no Brasil, da internet comercial no Brasil, foi um desafio enorme. Alguns falavam assim, isso para vocês foi como se fosse uma Black Friday. Eu falei, não, Black Friday não, porque a Black Friday você se planeja 6 meses antes, 3 meses antes, né, para um crescimento absurdo. Então, você está esperando algo e você já tem uma curva, hoje você já tem parâmetro. Quando você veio para a pandemia, para esse cenário que nós vivemos, não tinha histórico, não tinha curva e não teve tempo hábil de ninguém se preparar. Então, quem apostou minimamente numa estrutura, né, no caso do Nagumo, a gente já vinha de uma operação há 2 anos e meio. Então, no nosso caso, nós, enquanto supermercados, nós não largamos dos boxes, né, para poder oferecer uma alternativa, né, ao isolamento social, para poder atender a necessidade de consumo. A gente, mesmo assim, teve grandes desafios de operação logística, de equipe, de capacidade de pessoas, capacidade de espaço físico, capacidade de transporte e, consequentemente, também capacidade tecnológica, porque com o boom que teve, vários parceiros também tiveram que se adaptar do ponto de vista de tecnologia, inclusive a nossa tecnologia interna. Então, realmente algo inédito e, sendo algo inédito, um grande aprendizado para todo mundo. A gente conseguiu superar rapidamente, né, esse ajuste de capacidade e, graças a Deus, aí na segunda, terceira semana, a gente já estava com a operação já atendendo normalmente os consumidores, a gente não teve grande impacto, mas muita gente não estava preparada, não tinha nem equipe, não tinha carro, não tinha muita gente largando dos boxes, né? E numa corrida dessa, você largar dos boxes é um time que é muito precioso, né? O time to market. A gente largou da pista com o carro em movimento, então a gente conseguiu ajustar os processos e adequar a operação. Mas um desafio muito grande de operação, sobretudo, de operação logística, de processos, e isso traz uma reflexão profunda para o setor supermercadista, no Brasil e no mundo, né, que sempre veio atrás. A gente já vinha crescendo muito, aí, 20% sobre o mês anterior, o setor inteiro, só que, de repente, você sai de 20% sobre o mês anterior e crescer 600, 800, realmente foi um grande desafio. E tem uma grande oportunidade agora para frente, porque mudou tudo, né? Mudou
essa curva, ela muda a perspectiva, você traz grandes oportunidades e tem muita coisa por se fazer ainda. Só frisando, né, Fábio? Só frisando uma questão importante para o Fábio, né? O e-commerce você já estava no ar há 2 anos e meio, né? Então não é uma coisa que foi criada agora ou para a pandemia, como muitos estão fazendo, né? No caso, você já estava há 2 anos e meio rodando, é isso? Exatamente. Então, apesar de eu ter tido experiência, né, com um gigante do varejo, trabalhar com e-commerce ainda na década de 90, né, com supermercado, era alguma coisa que, do ponto de vista de comportamento de consumo, supermercado é muito recente, né? É a onda que a gente está vivendo aí há exatamente mais ou menos 2 anos, né, que todo mundo começou a o segmento agora que vem crescendo e tem tido grandes oportunidades. Mas a gente também observa, né, eu estou falando agora com o boné da APAS, do comitê da APAS, que essa era tinha diferenças regionais, né? Então, quando você vai para os grandes centros, para as metrópoles, você já tinha uma convicção de que todo mundo tinha que entrar. Mas você tem muita gente, né, dos 2 mil associados da APAS, muitos regionais do interior, que não tinham essa urgência toda, essa necessidade de entrar. E, de repente, a pandemia impôs uma realidade que nivelou o mercado inteiro e todo mundo tendo que ofertar, né? Pequenos empresários do interior, gente que estou falando que tem 1, 2, 3 lojas, ou rede até com 10 lojas de supermercados já indo para médios, testemunhando, dizendo, olha, de repente os consumidores começaram a ligar no meu celular, né? Porque esses menores eles têm essa relação direta, começaram a ligar no meu celular e falaram, cara, e aí, eu quero colocar o pedido pelo WhatsApp, o que eu faço? Eu não consigo ir na tua loja. Falei, cara, mas minha loja está aqui, está aberta, a gente não está fechado, né? Ele falou, não, cara, mas eu preciso me cuidar, eu não posso me expor, né? Então, o que você tem para me oferecer? E aí todo mundo ficou desesperado. Muito bom, Fábio, muito bom, Fábio. E eu acho que, na verdade, nessa história, todo mundo buscou e não estava preparado para esse crescimento exponencial, né? Quando a gente fala 3 dígitos, para mim, ela já parte para um outro tipo de performance. Andrés, conta para mim como é que foi essa história. As pessoas deixaram essa compra do dia a dia, aquela compra do sofá, e essa pandemia, o que transformou o seu negócio? Bom, vou até começar a sair aqui um pouco pelo lado pessoal, né? Que realmente a pandemia ela pegou o lado pessoal e o profissional, né? Eu tenho 3 filhos, tá? E 2 deles nasceram no final de outubro do ano passado, gêmeos que estavam aí com mais ou menos 4, 5 meses quando veio a pandemia. Então você imagina, não sei, aqui acho que muitos que estão assistindo, os que estão aqui, eu sei, alguns eu conheço o Kai, tem filhos, sabem como é que é quando o filho está com 4, 5 meses, né? Você não dorme direito à noite, está aquele desafio todo. E, de repente, veio essa pandemia e foi aquela loucura. E a gente teve que... Acho que a primeira grande prioridade, aqui já misturando um pouco o profissional, foi acho que todas as empresas, né? Foi pensar na saúde, na proteção dos funcionários, dos clientes, de todo mundo. Então, a gente tem uma loja física, a gente fechou a nossa loja física quase 2 semanas antes de ter a quarentena oficial, e migramos todo mundo para home office, né? Todos os funcionários do escritório ali, as áreas que não eram essenciais à presença física, foram para home office, inclusive eu, obviamente. Então, foi bem desafiador esse comecinho aí, e aí já entrando aqui um pouco na questão do negócio, né? A primeira coisa que surpreendeu, assim, a primeira semana, foi um pouco ao contrário do que o Fábio Veras, não ao contrário, mas o começo foi um pouco diferente do que o Fábio Veras comentou, né? A primeira semana, para a gente, foi uma semana que assustou. As vendas do online ali, elas caíram versus o que a gente estava fazendo antes. E, por um momento, a gente pensou, não, peraí, a gente vai ter que operar num patamar menor de vendas, vamos ter que lutar aqui para fazer as coisas acontecerem. Ao mesmo tempo, a gente começou, depois de pouco tempo, a ter decisões de vários fornecedores nossos de fechar suas fábricas. Andrés, eu vou ter que te provocar, cara. Eu vou ter que te provocar. Caiu quanto? Qual que é a realidade que foi 30, 40, 0? Como é que foi? Só para entender em porcentagem. Na primeira semana, para a gente caiu uns 20, 25% a venda, versus o patamar imediatamente anterior, né? E em paralelo a isso, já começaram a chegar as decisões de fornecedores que iam fechar a fábrica, né? Porque o pessoal estava, imagina, né, com o varejo físico todo diminuindo drasticamente, muitos deles ainda, o grosso da venda era para varejo físico, então não valia a pena manter a fábrica operando.
fora em alguns estados, né? Santa Catarina teve decisões ali fortes mesmo de que eles tinham que fechar, né? Quem não era bens essenciais tinha que fechar até centro de distribuição, não era nem só fábrica. Então, a gente teve um total até de 90 fornecedores que fecharam ao longo das primeiras 3 semanas da pandemia. Mas já na segunda semana da pandemia, depois desse susto, a gente começou a crescer muito. Hoje a gente está crescendo assim, num ritmo... A gente já vinha crescendo muito bem antes da pandemia, porque desde que a gente fez o nosso processo de independência, a gente está com uma série de investimentos e acelerando o nosso crescimento, mas a gente não esperava o que ia acontecer. Tá? Então, para você ter uma ideia, nesse mês a gente está operando um patamar de 3 vezes o patamar que a gente operava ali antes da pandemia. Então, a gente também acabou passando por esse mesmo processo aí que o Fábio passou, de ter que, né, de repente, ajustar muito rapidamente a operação. A gente, né, teve que alugar mais 2 naves de centro de distribuição para aumentar a nossa operação. A gente teve que quase triplicar nossa equipe de atendimento a clientes, ou CRC, que a gente chama, né? Central de Relacionamento com Clientes. Então, teve um lado aí bem desafiador, mas, obviamente, muito positivo aqui para a evolução do negócio. Muito legal, muito legal. E Kai, conta para mim, no seu universo, como plataforma de e-commerce, como performou? Como é que foi essa curva exponencial no seu negócio e como foi essa mudança, na verdade, que a pandemia causou na sua vida pessoal? Para a gente é muito difícil falar de um megatrend, porque no final das contas é um portfólio de 60 clientes, certo? Então, na média, tudo que era moda, ou tudo que é moda e lifestyle era muito parecido com Andres, então caiu 25%, 30%. Ficamos bastante preocupados, porque nós temos na nossa operação 1.500 funcionários, neste momento até quase 2.000. Então, faz a matemática, o que acontece no seu estômago como CEO, se você fala, nossa, eu tenho 25% desse volume das pessoas recebendo salário. Então, nós sentamos e fizemos até planos de jornada reduzida, não executamos nada, mas os planos estavam prontos, e eu liguei para amigos da Alemanha, para amigos dos Estados Unidos, e estava todo mundo na mesma. Falei, não, está caindo 20%, 25%. Eu falei, cara, não é possível, está todo mundo em casa, como o e-commerce pode cair, lojas fechando. E a resposta de todo mundo foi, mas está todo mundo assustado, todo mundo está com medo de perder emprego, ou então a economia secou. Então, sofremos lá quase 10 dias em mais ou menos mais que metade dos nossos clientes, mas do outro lado nós temos Unilever, que está com projeto de B2B abastecendo supermercado, enfim, de um minuto para o outro foi também, aumentou 50% em uma escala grande. E nessa primeira semana tem Três Corações, tem a loja de cerveja da Ambev, então tem muito projeto de, vamos chamar, portfólio de comida, bens de consumo, que começou a explodir. Aí, depois dessas primeiras 2 semanas de susto, foi literalmente todo mundo que estava moda e lifestyle para 100% de crescimento no nível antes da pandemia. Então, na base reduzido mais que 100% e acelerou. Então, para a gente foi uma barriga para baixo e depois a explosão. Então, hoje nós estamos com a companhia tudo, mesmo contando com janeiro e fevereiro, que não tinha pandemia ainda, 100% acima do ano anterior. 100% acima. Fantástico, fantástico. E, Thiago, me diz uma coisa, no processo das startups que você participa, qual foi o impacto direto? Teve uma mudança? Teve essa performance continuou? Esse crescimento exponencial também aconteceu? Primeiro momento, assustador. Aquele primeiro momento de pandemia foi investidores saindo, investidores com medo, caos, pânico. Depois que passaram-se alguns dias, entendemos 2 coisas. Primeira coisa, que isso acelerou e potencializou a tecnologia, em pelo menos falam alguns especialistas 5, outros falam em 8, outros falam em 10 anos das empresas. Isso trouxe grandes oportunidades. Segunda coisa que foi o mais impactante, todos nós desse mundo, nós entendemos que, eu falo muito isso, sabe? O jogo mudou, né? Se você fosse jogar futebol antes com o Neymar, e agora falasse, Neymar, a regra do jogo mudou, agora eu vou jogar o futebol com a mão. A coisa nivelou para todo mundo. Essa é a percepção que a gente teve, né? Então, assim,
edutechs hoje, empresas de tecnologia, podendo competir com gigantes do mercado, que antigamente era impossível isso. Então, a gente teve essa percepção, o mercado entendeu isso, tanto que o mês passado foi um dos meses melhores dos últimos 10 anos de investimento em tecnologia no Brasil. E não param de chegar fundos de tecnologia hoje no Brasil. Semana passada aterrissou um daqui nos Estados Unidos, há 2 meses atrás também outro. Então não para de vir fundo estrangeiro, porque está entendendo que o Brasil é uma grande oportunidade. Por quê? O empreendedor moderno, ele gosta de problema para ser resolvido. Se tem um lugar que tem problema, é o Brasil. Desculpa. Oh, maravilha, Thiagão. Rapaz, queria começar a fazer algumas perguntas um pouco mais direcionadas a cada um de vocês. Eu queria começar com o Andrés, cara da Westwing. Andrés, vocês como uma empresa nativa digital, ou seja, que nasce no digital, diferente de todo esse contexto que a gente vem discutindo no varejo, de entrar para o digital nesse momento, né? Em alguns momentos vocês ensaiaram esses caminhos com o varejo físico, né? Isso é um caminho muito interessante. No meio desse contexto, no meio do pós-pandemia, ainda vai fazer sentido ter operação física? Faz sentido para as marcas digitais estarem no canal físico? Como é que você vê esse contexto, essa experiência que vocês tiveram e esse contexto do futuro para as marcas hoje, que são só digitais, por exemplo? Acho que a resposta rápida é sim. Eu acho que faz sentido e já fazia sentido antes e vai continuar fazendo sentido mesmo com os efeitos da pandemia, né? Eu acho que você não precisa estar, mas acho que vai ajudar muito estar. E acho que tem que pensar muito em diversos componentes aí onde isso ajuda, né? Acho que tem um componente que é talvez um dos mais importantes, que está associado aí ao buzzword aí, né? Sempre da omnicanalidade, mas é você realmente, ainda mais com a evolução aí dos sistemas logísticos e da tecnologia, você começar a ter realmente essa possibilidade de ter prazos de entrega muito mais rápidos para os seus clientes finais, usando as lojas aí como mini hubs, ou às vezes até partindo para dark stores, que é uma outra tendência. Então não necessariamente precisa ser uma loja, né, uma loja física. Aí que eu ia complementar para você. Se ter a loja, no caso, física, complementa na questão logística, mas é isso aí, continua. Acho que complementa, né? Acho que não é o único caminho, mas é um caminho interessante porque tem alguns outros componentes, né? Então tem esse componente da questão do last mile, ou do first mile, de ficar próximo aí do cliente final. Ao mesmo tempo tem um componente muito importante de construção de marca, exposição de marca, marketing mesmo, e experiência, né? Que a loja física ela realmente ainda tem um papel muito muito grande, ainda mais num mundo onde eu sempre falo isso, já falo isso desde 2014, 2015, né? O marketing de performance nos primeiros anos, né, do e-commerce era aquela maravilha, né? Você jogava dinheiro ali, voltava 5 vezes e você podia jogar mais e mais e mais e o seu negócio você conseguia escalar ele muito rapidamente só com isso. Hoje em dia, depender só de marketing de performance é muito difícil. Você tem que investir em outras formas de marketing. E o canal de loja física acaba sendo um canal interessante para complementar nesse mix de marketing, né? Então, eu acho que faz bastante sentido, sim, esse tipo de movimento. A gente tem hoje uma loja física, já reabriu agora, na Vila Madalena, que é a nossa flagship store. A gente tem uma experiência muito boa com ela e a gente tem muitas discussões aí sobre próximos passos que a gente eventualmente vai tomar nessa direção. Fantástico. Legal. E eu vou falar com o Fábio agora. Fábio, diz para mim como é que funciona, na verdade, nesse universo pós-pandemia. Como ficarão as lojas físicas? Porque o e-commerce a gente sabe que é crescimento exponencial, uma reinvenção de processos, uma reestruturação de estrutura, mas e as lojas físicas, como é que fica nesse processo? Bom, acho que você tem, de novo, né, vários setores, vários segmentos aí do varejo, e cada um tem uma realidade. Eu vou, com certeza, mudou completamente o cenário, mas eu vou me ater aqui a falar um pouquinho do supermercado, que é onde eu estou hoje, né? Que é o segmento que eu tô atuando. Então, obviamente que supermercado, por ser setor essencial, mesmo com a pandemia, as lojas, vamos dizer assim, somos privilegiados aí nesse momento econômico, a gente está operando normalmente, e a demanda cresceu também nas lojas físicas, né? Então, assim, a demanda para o supermercado, ela foi absurdamente alta e teve vários motivos para isso. Se a gente recordar rapidamente, o primeiro momento é aquele desespero de falar, poxa, será que vai ter estoque? Né? Eu preciso me
superestocar o meu lar para me proteger, né? Primeira questão é sobrevivência, né? Então, dá aquele desespero em todo mundo e vinham imagens de tudo quanto é canto do mundo, com gôndolas vazias e tudo mais. Graças a Deus, no Brasil, a gente não teve problema de abastecimento. A indústria continuou produzindo, a gente continuou abastecendo normalmente as lojas, mas ficava aquela sensação, eventualmente, mesmo você tendo a mercadoria no estoque na retaguarda da loja, o fato de você demorar 1, 2 horas para ressuprir uma gôndola no momento que estava em alta demanda, começava a se espalhar uma notícia que estava acabando o estoque. Isso não foi, primeiro que isso não foi uma realidade nossa, graças a Deus, e a gente está superando. Agora, você, do ponto de vista de crença, de comportamento de consumo, mudou tudo. Antigamente, ou antes da pandemia, a gente tinha muita gente ainda que tinha receio de colocar o cartão, as informações do cartão no site, tinham preocupação com relação à fraude, tinham preocupações ou crenças que a mercadoria ia chegar não no estado ideal, principalmente, imagina, perecíveis, né? Hortifruti, açougue, a gente é muito forte em açougue também. E qual é a qualidade dessa mercadoria? Vai chegar na temperatura ideal, sim ou não? Então, tudo isso acabou. E a pandemia ela acelerou de uma forma positiva uma nova realidade de consumo que todo mundo comprou, experimentou e falou assim, pô, legal, chega bem, né? O pessoal se comunica, avisa, tem item similar, troca. Então, a gente está falando aqui de uma compra que tem 60, 70, 80 itens, né? Numa compra abastecedora. Estamos falando de ticket médio de R$300, mas muito fragmentado, né? O pessoal está comprando produtos alimentícios, está comprando bebida, está comprando material para limpar a casa, para cuidar da roupa, enfim. Então, é uma cesta muito diversa, muito complexa, né, do ponto de vista de operação. Esse comportamento ele mudou de tal forma, né, que antes ele não representava 2% do faturamento total digital no Brasil, e para supermercado agora a gente chegou a ter aí uma realidade entre 10% e 20%. Né? A curva não volta, né? A gente já estava crescendo 30% sobre o mês anterior, 20%, 30% sobre o mês anterior, o setor inteiro, antes da pandemia. Quando deu esse boom, então a gente falou assim de 600, 800 na primeira semana. O mês seguinte cresceu 45%. Né? Se você pegar abril sobre março. E se você pegar maio sobre abril, cresceu 60% no dígito. Então, olha o tamanho desse desafio e da oportunidade. Então, junto com a oportunidade, não é uma oportunidade só para os supermercados, né, se adequar, se ajustar para atender essa demanda. É um desafio também de concorrência. Então, se você vê, como o próprio Kai falou aqui, né, da realidade do negócio dele, atendendo como marketplace, white label, e o crescimento da indústria alimentícia, está todo mundo. Então, esse fenômeno de direct to consumer, todo mundo querendo chegar direto no consumidor. Você tinha iniciativas já de alguns anos, mas eram iniciativas muito mais como laboratório de teste, de marketing e de lançamento de produtos e tentar entender um pouquinho o comportamento amostralmente, né, dos consumidores. Agora não. Agora você pode vender em escala de uma forma muito ampla e a gente percebe esse movimento. Então, tanto marketplaces de varejistas que tradicionalmente vendiam eletrônicos, móveis, começando a vender supermercado, né, a indústria vendendo direto, os super apps, né, o fenômeno. Então, são parceiros, são aliados, mas também podem se tornar um risco. Né? Então, tudo isso, né, mudando, e a perspectiva também de pagamento digital que vai mudar completamente aí nos próximos meses. Então, é uma outra realidade. Então, está legal, está tudo mexido. Né? Acho que é um recomeço de digital e de e-commerce no Brasil com uma perspectiva fantástica para quem está a fim de testar novas possibilidades. Maravilha. Bom, eu queria primeiro falar para a nossa audiência aqui, para usar aqui o Q&A, né, o QIA, para mandar perguntas para a gente. E chegou uma pergunta para o Kai aqui, do Luiz Santos. Olha que legal, Kai. Para quem está começando no e-commerce, quais são os principais benefícios de uma empresa optar por uma solução full commerce, como a de vocês, ao invés de se estruturar para fazer todas as etapas dentro de casa? Né? Quais são os desafios que quem faz dentro de casa tem frente a uma solução de full commerce, por exemplo? Excelente pergunta. Se você permite, eu vou adicionar uma terceira opção lá dentro. Claro. Tá? Na minha opinião, tem 3 opções. A primeira opção é você monta uma operação dentro de casa. Foi o Luiz que perguntou, né? Então, aí você
vai começar normalmente com a plataforma, tá? Que eu vou provocar um pouco aqui, o Caio me pediu isso, eu acho errado começar com a plataforma, tá? Se você lança uma nova loja na Oscar Freire, ninguém deveria se preocupar com o sistema de point of sale que ele vai utilizar dentro dessa loja, é muito mais uma decisão estratégica de product price, promotion place, eu quero vender o que, para quem, que produto, que posicionamento, certo? Então, eu estou sentindo uma carência disso, de definir o que eu quero fazer. Mas estratégia. Podemos falar estratégia para simplificar, né, cara? Exatamente. Estratégia. É muito, muito importante, mas ela é a segunda, talvez a terceira pena, porque era a segunda pena, agora está ficando a terceira, porque a segunda pena hoje, para mim, é assunto de customer experience, que nem o Thiago falou, o Andrés falou, o Fábio falou. Então, no Dark Store, como eu chego mais perto do cliente, como eu reduzo o custo de frete, todos esses assuntos. Mas voltando no assunto principal, você pode fechar uma equipe dentro de casa, contrata umas 20 fornecedores, na minha opinião, você precisa no mínimo 20 para começar a operar um padrão aceitável, não excelente, e você monta uma operação dentro de casa. Segunda opção, você pode fazer o que eu chamo um e-commerce light, sem muito dor de cabeça. Você pode pegar um fulfillment by Mercado Livre, um fulfillment by Magalu, acho que já abriu. Kai, foi um pedido da plateia lá no YouTube, isso eu vou pedir uma ajuda para você. Como é que a gente desmistifica um pouco o termo? Quando a gente fala fulfillment, a gente fala com poucas pessoas. As pessoas não entendem o termo. Vamos simplificar um pouquinho o termo para o pessoal da nossa audiência. E a operação logística feito via marketplace. Tradicionalmente, a Mercado Livre só tinha um marketplace. O marketplace é um lugar onde você compra seu produto e ele te oferece plataforma, marketing e pagamento, no final das contas. E você consegue vender seu produto lá. E, tradicionalmente, esse pedido chegava para um pequeno lojista e ele precisava embalar e despachar ou via Mercado Envio ou via a solução logística dele. Hoje, a Mercado Livre, na verdade, faz mais ou menos 18 meses, tem um centro logístico próprio, vão abrir mais uma agora no Nordeste, onde, além de você plugar seu produto dentro do marketplace, você também pode utilizar a logística deles. É uma inspiração da Amazon. Por que você faria isso? Porque eles têm uma escala muito grande, então eles têm uma operação, na teoria, melhor e mais barato que um pequeno varejista consegue fazer dentro de casa, nem sempre é verdade. Mas, no final das contas, você teria os seus produtos online de uma maneira muito mais fácil, com muito menos investimento e muito mais rápido que fazer uma operação dentro de casa. O que é a desvantagem disso? Primeiro, não só tem um marketplace, então, se você usa a logística e o marketplace da Mercado Livre, é muito bom, mas eu duvido que o Mercado Livre vai te plugar na B2W, vai te plugar na Magazine Luiza. Então, no final das contas, no Brasil, estamos em uma realidade onde você precisa, no mínimo, 10, se não 20 marketplaces para uma estratégia poderosa de vender dentro de marketplace. Eles estão falando que vão lançar lojas próprias também, com a sua marca mesmo, www, sua marca /e-commerce, mas também está muito rudimentar ainda. Então, para quem quer se molhar aos pés, está muito bom. Como entrada, talvez inicial, notadamente agora é um momento de pânico, olhar para esses marketplaces como solução full, também é uma opção. Tá? E tem a terceira perna, que é um full commerce, onde você meio que tem os benefícios de uma escala muito grande com os benefícios de uma operação dentro de casa, porque a Infracommerce especificamente é um operador. Então, o dado do cliente não é da Mercado Livre, que nem você faz a solução de full da Mercado Livre. O dado é do meu cliente. Eu apoio ele no e-commerce, mas se um dia ele cancela o contrato comigo, a base do cliente fica com ele. A estratégia é dele, o preço é dele, o produto é dele. Então, ele tem quase os mesmos benefícios de uma operação dentro de casa, mas diluindo a escala. Tá? É um assunto que eu tenho bastante paixão, então eu preciso me segurar, senão nós vamos sair meia-noite aqui. Tá? Mas, em grandes linhas, tem esses 3 categorias. Dentro de casa, fazer via um marketplace, fazer via um prestador de serviço. No segundo e terceiro, você tem um pouco mais escala, que você tem uma operação dentro de casa e você normalmente coloca muito mais barato e mais rápido no ar.
E eu não concordo especificamente com essa coisa que está rolando no Brasil, mas também eu sou conflitado, que e-commerce estratégico eu preciso fazer dentro de casa. Tá? Na minha opinião, tem pessoas que deveriam fazer e-commerce de casa, sim, mas tem muito poucos, eu chutaria 1/3 das pessoas que querem ter o e-commerce hoje, ou já tem o e-commerce, na verdade, deveriam ter e-commerce dentro de casa. Acho que 2/3 deles deveriam terceirizar e podemos elaborar mais tarde sobre isso. Nós vamos trazer numa outra rodada exatamente esse tempo que eu queria ver com você, dessa questão dentro de casa e da questão da problemática de fazer em casa, que não é montar o e-commerce, mas eu queria entrar isso numa outra pergunta para todos depois. Celião, contigo. Vamos lá. Tiago, você que mora na Califórnia, está com essa experiência internacional muito interessante. O consumo e o e-commerce americano é muito mais maduro, né? Mas tem um artigo muito interessante escrito na Mercado e Consumo, pelo Eduardo Yamashita. Ele é um dos diretores, sócios-diretores do grupo, responsável pela área de inteligência também, que ele afirma, na verdade, que o Brasil, em 5 anos, encosta no e-commerce com a mesma performance americana. Eu queria entender um pouquinho mais de você. Como é que você vê essa evolução, essa forma de como o Brasil vai mudar essa postura, como está mudando, na verdade, esse consumo, esse hábito de consumo pelo digital? Olha só, o Brasil tem evoluído muito, não é só em logística. Se você pegar no mundo, os empreendedores hoje estão muito mais preparados, muito mais maduro, inclusive no mercado de venture capital, a gente falava que tinha um gap aí de 10 anos, hoje já se falam 4 anos e logo vai estar bem encostado. Agora, sobre o consumo aqui, o que a gente tem conversado bastante, ninguém acredita que vai virar 100% online. O que a gente acredita vai ter um misto, né? Eu não acredito que vai acabar o home office, vai virar tudo home office. Eu acredito que vai ser o híbrido, né? Que é, por exemplo, a loja física, ela completa a virtual, né? A loja, então, o e-commerce daqui, por mais que ele seja maduro, o que a gente percebe é que ainda existe sim uma necessidade muito grande de fazer lojas físicas. E o que eu estou vendo muito, a explosão que teve aqui, são muitas parcerias, né, de lojas grandes com a Amazon, de você comprar na Amazon e retirar em lojas. Então, isso deu uma explosão aqui muito grande. Então, o mercado daqui é mais maduro, está à frente ainda um pouco do Brasil, está diminuindo a distância muito, é nítido isso, né, principalmente em termos de preparação dos empreendedores, acesso à tecnologia, acesso à informação, nós estamos muito próximo de encostar, mas não acredito que vai virar tudo e-commerce, né? Tanto é uma verdade que a Amazon tem testado aqui lojas físicas, né? Tem modelos de loja 5-star, que são lojas dos melhores produtos da Amazon, tem ido para o físico. Então, se a própria Amazon, que é uma potência, tem testado alguns modelos de físico, é uma grande tendência, né? Maravilha. E eu costumo brincar também, né, Thiago, no que eu costumo falar por ali e tal, por aí. A gente fala, tudo tem que ser omnichannel, né? Eu falo assim, cadê o omnichannel da 25 de março aqui em São Paulo, né, cara? Então, assim, o Brasil é um país tão complexo, com tantas vertentes, com tantas nuances, com tantos estados diferentes, que eu falo, você tem que lembrar que tem uma cidade no meio do Amazonas que não é Manaus. Às vezes eu desafio as pessoas a falar 3 cidades do Amazonas que não sejam Manaus, e todo mundo trava, né? Vai ter uma portinha lá vendendo paçoca, pinga e havaiana, né, cara? Então, assim, chinelo. Então, assim, de alguma forma, esse cara vai ser mais difícil ser tangente a todo esse digital que a gente vem comentando e trazendo o tempo todo na superfície, né? Tem uma discussão importante isso, né, cara? Porque, assim, é nítido que nossos empreendedores estão muito mais preparados, nosso acesso à tecnologia está muito melhor, mas é nítido também que nós temos grandes problemas de infraestrutura, né? Inclusive, que eu vou chegar agora com isso que eu vou entrar com vocês. Legal, mas assim, estavam discutindo o carro autônomo, né? Aqui, carro autônomo vai impactar Uber no Brasil, não sei o que. Galera, o carro autônomo se direciona para a faixa na estrada. O Brasil, metade das estradas não tem ainda sinalização nas faixas. Então, é uma discussão um pouco mais ampla ainda, né? Não temos nem rua para isso. E até entrando no tema, e aí eu puxo com você, então, a gente já puxa com você essa conversa, né? Puxando um pouco o tema central dessa discussão de hoje, né? Toda vez que se fala em e-commerce, né, até numa preocupação momentânea do varejista, tal, dos players que não estão no digital, tem se pensado muito no digital como a ferramenta de venda, né?
Mas o grande problema da venda, e o Caio começou a colocar isso, você está começando a colocar aqui também, é o que está amarrado, né? Você começar a vender no digital e vender bem no digital, começa a trazer uma série de outros desafios, né? O Fábio colocou um pouco da logística inicial e tal, mas eu queria trazer um pouco isso mais à tona, né, com vocês. Para quem está entrando hoje no e-commerce, né? Quais são os desafios que ele vai ter além da venda? Vender, a gente sabe que a dor está lá e o pessoal vai tentar resolver com comunicação, alguma coisa. Mas depois da venda, o que esse cara pode ter de desafio? Eu começo contigo mesmo, Thiago. Eu acho que o principal desafio é logístico, cara. O Brasil não é só... o Brasil é um problema grande logístico, né? É um desafio grande logístico. Eu escuto há anos como operador logístico, agora colocando o chapéu de operador logístico. O Brasil é uma potência logística, o Brasil é uma potência logística. Quando você vai debruçar em estudos logísticos, como trazer grandes resultados de grande impacto, a gente cai em grandes problemas. Primeiro, o tamanho do Brasil. Segundo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando você não consegue escalonar ainda no e-commerce, quando você faz eu vou dar um exemplo aqui. Aqui na minha rua tem todo dia 3 a 4 carros da Amazon fazendo entrega. No Brasil, você pega um carro, ele vai para, por exemplo, Poá. Ele vai, um dia vai pegar ali, 5 entregas, 6 entregas. Primeiro problema, o e-commerce ainda não chegou num nível que operadores logísticos conseguem ter custos compartilhados. Segundo problema, o monopólio do correio. O correio ele financia operações logísticas, né, que você não consegue trazer outros grandes players para o mercado. Precisa abrir isso e privatizar é o grande caminho, porque a concorrência vai fazer todo mundo, vai diminuir o custo do frete e vai abrir para o mercado e vai fortalecer o mercado. Em alguns mercados, a única opção que o cara tem hoje, depende da cidade, o tamanho da cidade, hoje é só o correio, né? Correio, e o pior, né, Caio? E o pior, o cara não entrega e você não tem com quem reclamar, cara. Você abre reclamação, você não reclama, né? Você não reclama. Esse é o ponto. Mas a boa notícia é o seguinte: estão surgindo muitas startups de tecnologia, muitas mesmo, tá? Vai começar a vir uma grande solução para solucionar problemas por e-commerce de logística. Então, assim, qual que é o grande caminho que está acontecendo que vai fortalecer muito o e-commerce? E aí eu tenho certeza que o e-commerce vai explodir no Brasil. Primeiro, quando você privatizar e vir grandes players para o mercado, por exemplo, a própria FedEx, a própria UPS, aqui ela faz e-commerce, no Brasil ela não faz, porque ela viu que não tem margem. Então, se você abrir o mercado, grandes players vão vir, o frete vai diminuir, o consumo vai aumentar e a qualidade do serviço vai melhorar. Então, aí, você abrindo isso, cara, aí o ecossistema vai embalar e o tão prometido e-commerce, Brasil é o futuro e-commerce, Brasil é o futuro e-commerce, vai acontecer. Porque o grande desafio continua sendo, em minha opinião, né, o mercado já está mais... aquele medo de colocar o seu cartão, isso tem diminuído muito, tem amigos especialistas aqui, mas o principal desafio hoje que eu vejo ainda é a logística, que isso vai superar quando privatizar, abrir o mercado e vindo startup chegando junto, aí explode o mercado. Caio, antes de voltar para os varejistas, eu vou puxar para o Caio essa conversa. Quais são os desafios, Caio? Eu vou pedir para você me dar rapidamente também uma resposta que chegou para a gente aqui no YouTube também nessa história toda, que é... Opa, cadê? Onde está aqui? Qual a plataforma mais segura, né? Hoje tem vários modelos, né, nesse desafio de como o cara compra uma plataforma, né? Valor mensal, venda realizada, tal. Coloca isso no contexto da resposta, por favor. Acho que seguro é uma barreira que foi vencida 5 anos atrás. Quando eu cheguei no Brasil 10 anos atrás, tinha muito esse problema que o Fábio também falou, que, putz, o cara vai roubar meu cartão de crédito se eu compro online. Acho que hoje, se você usa uma das top plataformas do mercado, as pessoas sempre falam, eu não posso falar de concorrentes ou de outras empresas, eu não concordo com isso. Então, se você pega a nossa, se você pega uma VTEX, se você pega a Magento, se você pega um Shopify, um Demandware, mesmo as plataformas da Lynx, da Localweb, a Tray, tipo, todos esses são no padrão quase internacional. Então, todos eles têm gateways de pagamento de padrão também internacional, que são o que se chama PCI compliant. Então, eles são certificados na segurança.
Então, acho que essa barreira, em grandes linhas, tá vencido. Acho que o risco que sobrou hoje, e muito mais que as pessoas, às vezes, não têm noção dos riscos de fraude na operação. Por exemplo, se você opera sem antifraude no Brasil, você tem um problema potencialmente muito, muito grande com chargeback, com pessoas que fazem a compra e depois pegam o dinheiro de volta. Você tem fraude e riscos e dor de cabeça nos fluxos de devolução. Então, tem muita coisa que precisa ser olhado. Então, o que eu normalmente estou vendo é que você tem esses 3 fases. A fase inicial, onde você faz 5, 10, 20 pedidos por dia, dá para se virar. Depois você entra em um buraco entre 20 e 2 mil pedidos por dia, onde você tem mais ou menos um corredor onde você está pequeno para operar realmente com tamanho significativa no nível de Mercado Livre e outras, e acima de 2 mil você pode começar a olhar para internalizar uma coisa, e mesmo assim não é relevante para todo mundo. Então, para mim, o que eu quero falar com essas fases acho que depende um pouco nas ondas de profissionalismo e de crescimento de um e-commerce, para você falar que nível de sofisticação de solução você quer utilizar. A plataforma e o pagamento propriamente dito, hoje, já está muito legal. Eu concordo muito mais com o Thiago, os desafios logísticos, os desafios notadamente de entrega, ainda são maior que o assunto de pagamento. E talvez como gringo, como último ponto, Brasil é o tamanho da Europa com 1/4 da população. Então, se nós nem vamos pensar em poder aquisitivo, a resposta já é dada. No final das contas, é uma função matemática. Você não consegue amortizar os investimentos do mesmo jeito que você consegue amortizar lá fora. Então, sim, Correios é um problema. Neste momento, para a gente, Correios está atrasando 12% das entregas dele, que é um absurdo. Nos Estados Unidos, 1% já é muito. 12% é o número que você tem hoje. Na média, os últimos 3 meses, atraso da Correios. Nós estamos operando... Só uma pausa, né? O grande dano não é para a plataforma, né? É para o varejista nesse caso, porque o mau trabalho dessa entrega acaba respingando na marca do lojista. É o lojista que vai parar no Reclame Aqui, por exemplo, alguma coisa assim, né? Exatamente. O setor particular, privado, com Total Express, Direct Express, Log, estão fazendo um trabalho fantástico, mas pelas dimensões do Brasil, você não consegue alcançar 100% com eficiência como business case, como negócio, como orçamento, no sentido de tem entrega no Amazonas de canoa, né? Não faz sentido cobrar R$30 por um pedido que mais ou menos um frete daqui para Acre ou de aqui para Amazonas, talvez 40 para um tênis, e de ter um tempo de entrega de um dia, né? Então, isso você precisa realmente um apoio do governo em forma de correios, e esses caras têm entrega uma vez por mês. Então, tem ainda esses elementos de Brasil sendo Brasil. Melhorou muito nos últimos 10 anos, muito, muito, muito. Também ao Correios melhorou muito. Mas para chegar no nível dos Estados Unidos falta bastante, em todas as dimensões. Mas entrega, para mim, é realmente onde o nível de sofisticação naturalmente é o mais atrasado. Maravilha. Andrés, o que você acha? Qual é o desafio para quem está entrando no e-commerce hoje? Fica no campo da logística também ou nós temos mais problemas? Fraude, por exemplo, meio de pagamento, como é que está isso para você? Acho que eu vou dividir minha resposta em duas partes. Tá? Uma parte é meio associada a um pouco que o pessoal já tem mencionado, tem o desafio realmente logístico, tem o desafio de fraude, apesar de... eu concordo com o Kai que, assim, de maneira geral, essa questão do medo de comprar na internet foi vencida aí já uns 5 anos atrás. Por outro lado, o que você vê agora, nesse momento de pandemia, com um aumento muito grande do mercado de e-commerce, muito mais gente, muito mais dinheiro sendo transacionado, e muito mais gente nova, né? Eu vi uma estatística, foram 4 milhões de novos compradores no e-commerce, só nesses poucos meses de pandemia. Então, muito mais gente que ainda também não está tão acostumada, que pode cair mais facilmente em alguma fraude, você atrai mais criminalidade, né? Então, você tem muito mais gente agora focando em fazer fraude. Então, as empresas têm que tomar cuidado, ainda mais quem vai começar.
a fazer e-commerce. Um pouco como o Fábio falou, né? Uma coisa você já estava com o carro na pista, outra coisa você estava com o carro no box e aí você começa a fazer, né? Então, tem sempre o risco de você cometer mais erros ali. Então, acho que é um ponto de atenção. A parte da logística, com certeza, eu não vou me estender muito, porque o pessoal já comentou. Eu acho que a boa notícia está até um pouco nas respostas do Kai e do Thiago, né? Assim, um dos grandes problemas é a escala, né? Ao você não ter uma escala de e-commerce tão grande, fica muito mais difícil você ter sistemas logísticos que atendam com eficiência o Brasil inteiro. Mas a pandemia trouxe uma escala muito maior para o e-commerce, né? A gente aqui falou um pouco de crescimento, que vai encostar nos Estados Unidos, tem projeções aí que o e-commerce como um todo vai crescer 70% esse ano. Então, assim, esse crescimento per se já faz você ter mais densidade de entregas e já faz os sistemas logísticos melhorarem. Não nesse primeiro momento até o pessoal foi do 20% para 600%, né, que nem o Fábio falou, então tem aquela questão de ajustar a capacidade, mas eu acho que daqui a alguns meses a gente vai ter uma melhoria dos sistemas logísticos por isso. Acho que a segunda parte da... Não, desculpa. Pode falar, desculpa. Não, pode seguir. A segunda parte da minha resposta, acho que para mim tem um desafio, e aí é uma perspectiva muito nossa aqui de West Wing. Quando a gente olha para o mercado de e-commerce, o que o e-commerce fez nos últimos 25 anos foi focar em atender a compra por necessidade, né? Então, o e-commerce está todo desenhado para um modelo de busca, de necessidade e busca, né? A pessoa tem que ter uma necessidade e aí buscar isso e achar, né? Então, quando você tem uma necessidade específica, você quer procurar uma cadeira, você vai lá, você procura no Google Shopping, já aparecem várias opções, aí você entra num grande marketplace, você consegue rapidamente também no campo de busca achar mais opções, ordenar por preço, ordenar por relevância, todo um foco em atender uma necessidade que o cliente já tem. Mas quando a gente olha para o varejo físico, que é o que está hoje sofrendo muito, uma grande parte da compra no varejo físico não é por necessidade, ela é por impulso, né? Acho que mais de 30% das vendas do varejo físico são vendas por impulso, e o e-commerce não está feito para isso. As pessoas não pensam, eu vou entrar num marketplace, vou ficar passeando, olhando, e de repente eu vou gostar de alguma coisa. Quando a pessoa vai no shopping, ela faz isso, ela vai passeando, ela vai vendo vitrines, de repente ela vê um produto lindo que ela nem sabia que ela precisava, ela não havia uma necessidade específica, mas ela tem um impulso, ela tem um desejo, ela vai lá e compra esse produto. O mundo de supermercados talvez até mais forte, né? Acho que o percentual de compras por impulso é muito alto porque a pessoa está navegando nas gôndolas. A gente, no West Wing, a gente sempre operou nesse outro espaço, que é esse modelo de navegação e descoberta, né? Eu falei um pouco da nossa missão, que é inspirar cada pessoa a descobrir, né? E o descobrir é uma palavra importante, descobrir mais beleza no seu viver, né? Então, quando você entra no West Wing, você não tem, no nosso modelo principal, né? A gente acabou de lançar um novo modelo também no começo do ano, que é mais parecido com o e-commerce tradicional, tá? Mas o nosso modelo principal, a gente não tem campo de busca, por exemplo. Parece uma coisa contra-intuitiva, né? Você vai entrar num site, você não tem campo de busca. Mas é porque a pessoa não entra no West Wing para buscar alguma coisa. Ela entra para passear, como se ela estivesse passeando num shopping, e aí, de repente, ela se depara com campanhas temáticas, lindas, editoriais, como se fosse uma revista, vê produtos que ela se apaixona e ela pode comprar esse produto. Eu estou falando disso não para falar tanto do West Wing, mas porque eu acho que um dos grandes desafios do e-commerce daqui para frente, ainda mais com o varejo físico tendo um pouco menos de relevância daqui para frente, é conseguir construir experiências digitais que levem à descoberta. A gente já vê vários movimentos, né? Tem o nosso, que a gente está aí há 9 anos fazendo isso. A gente vê alguns outros movimentos com esse negócio do live shopping, né? O live shopping é um exemplo de tentar fazer um processo de descoberta para os clientes. Eu acho que o ecossistema como um todo tem que avançar muito nisso, e acho que vai ter realmente há grandes oportunidades associadas a essa compra por navegação e descoberta e não só por necessidade. Pegando esse gancho, Andrés, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que nessa brincadeira, nessa conveniência, antes da pandemia, nós tínhamos o conceito da compra do sofá, né? As pessoas, os executivos chegavam no final do dia, sentavam do lado da família, pegavam um iPad, pegavam um tablet e acabavam navegando, comprando algo até por impulso. Como mudou? Porque eu acredito que essa compra do sofá, hoje, nessa pandemia, num período de reclusão, você tem um novo consumo, uma nova jornada, até um novo comportamento. Dentro do universo alimentar,
o Fábio tem uma performance dentro do universo que você atua, outra. Como é que você enxerga essa compra do sofá? Isso é interessante. Eu vou falar disso de duas perspectivas. Uma é a compra no sofá, sentado no sofá, outra é a compra da categoria, tá? Categoria sofá, categoria móveis. Vou começar pelo segundo, tá? Assim, então, voltando ali, né, no começo, primeira semana deu aquele susto, né? 20% de queda nas vendas. E por um momento, acho que o pensamento foi categorias como móveis, né? Assim, coisas que são não são uma necessidade, né? Não era o essencial. As pessoas estavam pensando justamente em supermercado, a venda aumentou 600% na primeira semana, né? O pessoal comprando papel higiênico, aquela coisa toda. Então, o foco era no essencial: o sofá, os móveis, a decoração, as coisas de casa. Você não vai precisar trocar, você vai deixar para trocar depois que passar toda essa crise. Esse foi o primeiro pensamento, foi o susto. Mas o que acabou acontecendo foi o contrário, né? As pessoas passando muito tempo em casa, a casa virou o centro da vida delas. E ao a casa virar o centro da vida delas, elas começaram a querer investir muito mais na casa. Seja para ter mais conforto, seja para ter mais prazer, seja para ter mais beleza na vida delas, que era uma vida difícil, né? Você não saía mais de casa, você precisava ter ali entretenimento, você precisava ter realmente um bem-estar ali na sua casa. Então, na verdade, a categoria de casa e decoração foi uma das que mais cresceu com a pandemia. Estava vendo até alguns dados de uma consultoria de marketing de performance SEO que publicou uns dados interessantes de crescimento do mercado em junho, né, de e-commerce, versus fevereiro, né? Então, o mês ali logo antes da pandemia, total e por categoria. Então, o total, né, os dados dessa consultoria era 40% de crescimento, junho versus fevereiro, mas quando você olhava por categoria, a segunda categoria que mais cresceu era de casa e decoração, com 80%. Aí depois tinham outras, moda já cresceu menos, aí ia variando, né? Uma outra categoria que cresceu, obviamente, muito era a categoria de alimentação, né? Então, o que a gente vê é que, na verdade, essa categoria acabou crescendo muito. Agora, em relação ao que é assim, o processo de compra, né? Eu acho que senti um pouco de compra de impulso, com certeza também, né, no e-commerce, essa compra do sofá, mas ela sempre foi muito pequena, né? Então, enquanto no varejo físico, 30% mais ou menos das vendas são de impulso, ou de aquela compra que não está planejada, não tem uma necessidade, no e-commerce isso aí não passava de 3%. Tá? Assim, o grosso realmente é aquela compra muito mais... Tem uma necessidade, deixa eu buscar isso para comprar. O que a gente viu na pandemia foi que, inclusive, em alguns casos, as pessoas começaram ainda mais no começo, focar só no essencial também, né? A gente teve essa questão de casa e decoração que eu mencionei, que acabou meio que virando essencial para a gente estar no centro da vida das pessoas. Mas moda, ainda mais moda moda que não fosse focada em algo que você pijama, conforto dentro de casa, então vestido, né? Vestido para sair para ir para uma festa. Esse tipo de moda caiu muito a venda do e-commerce. E acho que até hoje, eu não sou desse setor, não tenho os números, mas o que eu ouço assim qualitativamente é que não se recuperou completamente. As pessoas ainda não estão gastando tanto nessa parte, né? E eu acho que essa questão, esse novo momento onde você está dentro de casa, para você comprar essas categorias que não são tão essenciais, não dá para ser baseado em necessidade. Alguém tem que te incentivar, tem que ter uma coisa um pouco mais push, tem que chegar essa mensagem para você, tem que chegar esse conteúdo para você, você tem que ser exposto a isso. É por isso que eu acho que a questão da descoberta é muito importante, ainda mais para categorias como essas. Se a moda, por exemplo, tiver caminhos para fazer as pessoas descobrirem, as pessoas vão comprar mais de novo, mesmo dentro de casa, online. Maravilha, André. Rapaz, eu vou te falar, além de móveis, a parte de decoração, material de construção também teve esse aumento nessa época. E eu brinco, lá em casa, meu nome mudou, né? Você não é mais Caio, é Jax, né? Porque já que você está aqui em casa, faz isso, já que você está aqui em casa, conserta aquilo, já que você está em casa, vai correr atrás daquilo lá. Mudou. Mas, Fábio, fazendo um gancho com você aqui, cara, o Andrés colocou muito esse negócio da compra por impulso, eu acho super importante, principalmente no teu segmento, né? Voltando à pergunta da rodada, né? Quais são os desafios que você está vendo para quem está entrando no e-commerce? E, de fato, no negócio de supermercado, né? Existe uma diferença gigante quando eu faço a compra no físico versus o ticket médio quando eu faço a compra no digital. Isso cai drasticamente, esse ticket, né? Como é que vai ser trabalhado isso no futuro por quem está trabalhando com alimentação, por exemplo?
Bom, primeiro do desafio, né? Acho que só fazer um link com o que o Kai falou e falou muito bem, né? Ausência de estratégia, né? Então, você, não só para quem está entrando, né, eu vejo uma grande barreira hoje a ausência de estratégia. E tem muita gente que já está operando, que iniciou a operação sem uma estratégia muito bem definida. Então, esse acho que é um primeiro ponto, né? Importante, é entender bem qual que é o teu posicionamento de produto, de preço, de oferta, de promoção. E se você tem uma ausência de estratégia, você não pensou direito os seus processos, né? E se a gente resumir bem, 4 grandes, né? Vamos colocar em 4 macro processos. A gente colocar a plataforma, que a gente já falou bem aqui, que é vender, processar o pagamento, enfim, capturar o pedido. A gente tem um segundo importante processo, que é a logística interna, um terceiro, que é a logística externa, que é a entrega propriamente dita, e você tem a pós-venda. Então, se a gente resumir a operação do e-commerce, a gente pode falar desses 4 macro processos. Eu estou aqui, obviamente, que tirando dessa história aqui a questão da estratégia comercial, compra, abastecimento, que é muito importante, mas, enfim, vai correr em todo o varejo, independente de ser digital ou não. Então, no caso do e-commerce, se a gente olhar esses 4 macro processos, claro que a logística ela é uma grande barreira hoje, mas eu vou só uma informação. Das 5 e-commerce que eu trabalhei até hoje, né, e participei basicamente de todos os startups desses que eu falei, nenhum deles operou com a mesma plataforma. Ok? Então, assim, a cada 3, 4 anos, eu vi desaparecer plataforma e nascer plataforma totalmente nova. Por que desse fenômeno? Né? E a gente está vivendo aqui agora, o que a gente falou, que em 2 meses a gente acelerou 4, 5 anos. Né? Qual a plataforma que tinha uma visão, e eu não estou aqui desmerecendo o trabalho quão maduro está, tá? Eu acho que de todos os problemas que a gente tem hoje, o menor deles é a plataforma. Mas, né, olha o caso que o Andrés colocou aqui. Né? Quem que pensa numa plataforma hoje, né, que a busca não é um componente, um dos principais componentes? Então, no caso da West Wing, né, colocado pelo Andrés, ele tem um desafio ali, uma oportunidade diferente. E nessa oportunidade diferente, qual é a plataforma que está madura nesse conceito? Né? Então, você tem muita coisa se transformando e mudando. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, supermercado, um grande desafio é você ter o multiloja, você ter o estoque e o sortimento variando por loja, o preço variando por loja. Você fala, mas isso é omnichannel, né? É o buzzword. Tá bom, qual a plataforma hoje, dessas que são as mais maduras do mercado, que já nasceram com uma orientação a omnichannel? Pouquíssimas. Né? Eu estou falando pouquíssimas para não falar nenhuma. Tá? Então, assim, de novo, eu respeito todo mundo que está no jogo e todo mundo vem se adaptando. Mas você adaptar toda uma arquitetura para um conceito novo, né? O e-commerce ele cresceu muito naquele conceito de você ter um centro de distribuição, 1 ou 2, e você atendendo o Brasil inteiro pelo Correios ou por 2 outros parceiros que você tem de logística. Mas quando você vai para uma capilaridade de você aproveitar o estoque, né, da loja física, né, para quem está híbrido, né, tem o digital, tem o e-commerce e tem o varejo tradicional físico, e você quer otimizar a tua capilaridade de estoque, a tua proximidade com o cliente, que é toda a sinergia que tem nisso, quem está maduro efetivamente quando você tem uma estratégia que você pode variar o sortimento, pode variar o estoque, pode variar o preço por loja, né? Quem roda isso? E você traz isso para supermercado, quem tem uma plataforma hoje madura que roda, você podendo trocar onde que o cliente começa a montar, né? Porque a gente não faz planejamento de abastecimento do lar, né? É chato fazer planejamento de abastecimento do lar. Na pandemia, todo mundo teve que se planejar, porque era uma questão de sobrevivência. Falou, putz, eu não sei, eu tenho que fazer um pedido hoje para receber daqui 10 dias. Você imagina você olhar para a tua despensa em casa e fazer um planejamento do que você tem que comprar de comida ou de material para cuidar da casa, para daqui 10 dias você receber, né? Isso é um negócio totalmente novo e foi momentâneo. A hora que você volta para a realidade do dia a dia, você pensa e fala assim, poxa, o que eu vou fazer hoje à noite, né, para janta? Ou, no caso, quem tem empregada, poxa, eu preciso de alguma coisa para amanhã. Então, é muito mais pontual e você vai ao supermercado comprar. Então, quando você tem essa necessidade, essa capilaridade, você começa uma jornada de compra em que você necessariamente, às vezes você está na tua casa no primeiro momento, mas você não finaliza. Você vai para o teu trabalho, no teu trabalho, de repente, você tem um outro ponto de entrega, e a hora que você muda o CEP,
né? Você tem a opção de retirar na loja, não só entregar, ser entregue na tua casa. Então, o ponto de atendimento do fulfillment, ele pode mudar, e a hora que ele muda, muda tudo, né? Então, você tem desafios também em plataforma, isso que eu queria frisar. Tá? Então, tem questões que vão evoluir. A logística, com certeza, ela tem desafio, mas você tem logtechs aí avançando. Então, para quem está trabalhando não só numa questão de um conceito central de atendimento, de estoque, de abastecimento, você tem a capilaridade hoje com as logtechs. E as logtechs hoje têm uma porrada de solução logística disponível, está cada vez mais madura. Eu digo que tem pelo menos umas 10, a gente já tem alguns parceiros, e funciona e roda super bem. Isso está sendo uma revolução, não só os super apps, aí, o iFood, o Rappi fazendo isso, mas você tem a Log, você tem Eu Entrego, você tem uma porrada de solução de empresa que faz e está fazendo cada vez melhor isso, né? O pós-venda, né, gente? Só para finalizar, o pós-venda é super importante. Muita gente não valoriza o pós-venda e a situação que você tem hoje a ser tratada, você já tem hoje no varejo físico e muita gente não dá o valor para isso. Mas no e-commerce é essencial. Então, você não ter uma estrutura de atendimento com a identidade, a linguagem de comunicação do teu atendimento, mesmo que você fez o primeiro approach da venda, que você fez a entrega, mas que você possa tratar e se retratar em algum processo de exceção, né, que fugiu o controle, essa linguagem e esse cuidado, ele é fundamental. Muita gente tem uma ausência total de um pensamento de pós-venda, e isso traz um risco, um comprometimento muito grande para a tua reputação, para a reputação da marca. Maravilha. Bom, são 9h10 agora, a gente precisa chamar uma enquete que a gente tem aberto. Por favor, Cris, abre a enquete para a gente. O pessoal do YouTube não vai conseguir acompanhar, igual o pessoal do Zoom, a enquete aqui acontecendo, então a gente vai ler. A pergunta que a gente está fazendo aqui para a nossa audiência é, além da venda, né, qual o maior desafio do e-commerce na opinião? Né? E é uma resposta múltipla, tá? De múltipla escolha. Os desafios na área de logística, os desafios na área de meios de pagamento digital, os desafios na relação de pós-venda, como até o Fábio estava colocando aqui com os clientes, os desafios fiscais, os desafios de pessoas capacitadas para essas operações digitais, os desafios de inteligência no negócio, tá? Está lançada a enquete, pode lançar, Cris, por favor. Opa, não foi lançada? Foi sim, Caio. Foi sim, né? Está acontecendo aqui que eu não estou vendo aqui o número acontecer simultâneo. Eu posso falar uma coisa entre tempo? Oi, pode sim. Sim, pode fazer. Para mim é um ponto muito importante e eu acho que o Andres e o Fábio vivem isso todo dia, né? Infelizmente, todos eles são importantes, né? Eu sei que nós vamos focar em um, mas o desafio de fazer o Não. Aliás, não tem como focar em um, são todos. Mas meu ponto é que o nosso desafio do dia a dia, para quem opera, você não tem o luxo de focar em 2 ou 3. Notadamente, eu, com o nosso tamanho e nossa ambição, não tenho. Lançar o e-commerce é altamente muito disciplinar. E você tem um desafio, se você sabe, falamos pouco hoje, né? Eu tenho 5 projetos de TI neste momento rodando, investindo quase R$2 milhões até o final do ano, com chatbot, e-mail bot, telefone bot, implementar WhatsApp como atendimento para literalmente todos os clientes e também respostas automáticas, venda via WhatsApp. Tipo, só para isso, nós contratamos 10 pessoas nos últimos 7 meses. Você fala de saque, que no final das contas é uma coisa que ninguém olha, né? Ninguém no sentido que pensa no e-commerce no primeiro momento. Então, quem quer ter uma operação de e-commerce profissional no nível de, acho que o benchmark internacional no Brasil talvez é a Amazon, eu pessoalmente gosto também muito de Alibaba, mas não é um estagiário no centro logístico no sul do Brasil respondendo via Gmail, com certeza não, né? Então, nós estamos hoje operando o saque 6 dias, nós estamos pensando de como nós podemos fazer 24/7. Então, essa aceleração de e-commerce, ela traz uma aceleração do nível de expectativa do cliente. Então, infelizmente, é altamente multidisciplinar e o foco em um não vai garantir o sucesso. Essa é a mensagem que talvez é importante. Maravilha. Pode puxar, Célio. Fica à vontade. Vamos lá. Muito legal, Kai. Eu acho que é importante, na verdade, a gente olhar para todos esses pontos, mas olhando em processos, na verdade, aí eu vou chamar o Thiago. O Thiago escreveu um livro muito interessante sobre mentalidade ágil.
E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, mas a gente precisa trazer isso e aterrissar isso em nossos negócios. Como trazer essa metodologia? Como funcionar isso em logística, que é a sua praia? Como trazer isso para a gente que possa transformar esse mercado que está tão carente, e a gente já sabe o dia a dia do e-commerce brasileiro, quando você fala em infraestrutura, mas trazendo a metodologia ágil para esse negócio. O nosso amigo falou que tem um problema de plataforma, né? E tem um outro problema aqui também, um outro desafio, que é gestão, na verdade, né? Eu acho que muitos e-commerces não estavam preparados antes da pandemia para suportar um crescimento. Porque a verdade é, todo mundo quer crescer, mas ninguém se prepara para isso, né? Ou a grande maioria não se prepara para isso. Então, essas metodologias ágeis que nós colocamos no livro, eu escrevi junto com o amigo John Kepper, na verdade, traz o quê? Essa mentalidade startup. Qual que é a mentalidade startup? Que é, na verdade, o pequeno e-commerce, é você testar, colocar ferramentas ágeis, aí tem várias ferramentas, MetroEsco, enfim, tem várias ferramentas que podem ser testadas no seu negócio. E você testar, ver se funciona e mudar rápido. Eu acho que esse momento da pandemia, aí não importa se é só e-commerce, eu acho que trouxe uma grande percepção e uma grande necessidade que o empresário americano, o pequeno empreendedor brasileiro, aliás, ele tinha muita dificuldade com a cultura do erro, né? De você testar rápido, mudar rápido, se não der certo, volta. Então, eu acho que essas ferramentas, elas, o acesso à tecnologia, ela proporciona aos pequenos empreendedores, e aqui vai de e-commerce também, a você colocar uma gestão ágil e rápida. São várias ferramentas que permitem que os empreendedores testem, verifiquem se dá certo, se não der certo, você muda. A gente fala muito de Amazon, mas tem um fator da Amazon, eu não sei exatamente o número exato, mas a Amazon testa novas ferramentas todo mês, centenas de ferramentas, e apenas 3 a 4% ela coloca em prática. Então, eu acho que a Amazon tem caixa, a Amazon tem estrutura, realmente tem, mas eu acho que hoje, com acesso à tecnologia, permite que empreendedores do e-commerce menores, eles testem de uma maneira bem mais rápida, nivelando o jogo com os grandes players do mercado. Eu acho que aí está a grande oportunidade, que é você colocar essas ferramentas em prática, testar uma gestão, porque muita gente não está preparada com gestão de fato, e hoje você tem acesso à informação, você consegue testar, verificar se funciona e ser rápido na gestão do dia a dia. Eu acho que aí está a grande oportunidade. Maravilha. Vamos puxar então o resultado da nossa enquete? Então, finalizando a nossa enquete aqui, além da venda, qual o maior desafio do e-commerce na sua opinião? E a grande maioria, veio muita pergunta sobre isso aqui durante o nosso debate aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todo mundo que fez pergunta, mas 67% estão desafios na área da logística, até como foi evidenciado pelos nossos debatedores. O segundo maior problema, 38%, os desafios de inteligência no negócio, né? É o saber usar a informação de uma maneira aí proativa. 33% os desafios na relação de pós-venda com o cliente. E aí, na sequência, temos desafios de pessoas capacitadas com 20%, os desafios fiscais com 19%. E olha só, meio de pagamento digital, apenas 8% nessa história toda, tá? Bom, eu queria fazer uma rodada, pedir uma rodada rápida, menos de 1 minuto, se possível, com cada um de vocês, só de agradecimento e uma pequena conclusão de tudo que a gente conversou aqui hoje. Andrés, por favor. Bom, acho que primeiramente foi um prazer aqui falar com todos vocês. Eu acho que, assim, para mim, para resumir, realmente, acho que o e-commerce tem realmente agora uma oportunidade incrível. Ele acabou jogando um papel fundamental nesse momento da pandemia, que era levar produtos aí de maneira conveniente, com boas condições, bons preços, bons prazos de entrega, etc., para as pessoas no momento que elas não conseguiam comprar, né? As lojas estavam literalmente, as lojas físicas fechadas. Acho que o e-commerce teve que crescer ali, foi uma responsabilidade, atender, foi uma missão importante nesse momento. E acho que agora é muito importante não deixar a peteca cair, né? E não deixar a peteca cair passa muito pelo que a gente discutiu aqui, né? Enfrentar todos esses desafios, essas dificuldades do e-commerce, logística, pós-venda, né? Inteligência do negócio, como a gente acabou de falar, etc., com maestria. Eu acho que muita gente teve a primeira experiência do e-commerce nessa pandemia, e agora a gente tem uma missão aí de realmente manter esse pessoal comprando, porque realmente essa é a direção futura, e o e-commerce tem muito a agregar para todo mundo.
Eu acho que essa é a principal mensagem. E a outra é inovar, né? Assim, voltando no ponto que eu fiz. Os últimos 25 anos foram focados em necessidade, foi um modelo. Acho que a gente tem que trazer novos modelos, a gente tem que construir experiências digitais que agreguem ainda mais para as pessoas. E fazer elas de mão dada aí com a experiência física, né? O lado do Omnichannel. Então, tem muita coisa para todo mundo fazer. Acho que vão ser anos aí, décadas muito legais daqui para frente. Ótimo. Obrigado. Kai, sua conclusão, por favor. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Para mim, talvez a provocação final deveria ser e-commerce é uma coisa que já existe há 20 anos, está acelerando agora. Mas para quem vive disso, e eu gostei muito das colocações do Fábio, do Thiago e do Andrés nesse sentido, nosso mundo não é lançar um site, nosso mundo é como eu coloco 1000 lojas dentro desse ecossistema, como eu consigo entregar para 30% da população no mesmo dia, para 60% da população no próximo dia, para 90% da população em 2 dias, que hoje, no final das contas, na média, você precisa 2 dias a mais que esses números que eu te falei no Brasil. Então, lançar um site, infelizmente, quase um salto curto. Então, o desafio é muito grande, porque quem entra agora está entrando numa fase já razoavelmente avançado, e o Andrés provocou isso, certo? Lançar um site sem estratégia e perigoso, e pode dar muito na experiência dos consumidores da marca de você. E na experiência do consumidor e no custo do operador, né, cara? Não, nós temos um caso agora, que um cliente que tinha um orçamento de internalizar de 500 mil reais. Esse orçamento virou 8 milhões de reais, porque ele foi uma hipótese simplificado de o que é um e-commerce, e quando ele começou a ver tudo o que você precisa, aumentou muito o orçamento. Então, mas a mensagem, já que nós estamos encerrando, é e-commerce e talvez o primeiro passo, mas quem não pensa omnichannel, quem não pensa dark store, quem não pensa obsessão com customer experience, a médio prazo vai sofrer. A eBay nos Estados Unidos está quebrando porque a Amazon sempre estava um dia mais rápido, um pouquinho mais gentil no saque, e isso com perenidade, depois de 10, 20 anos, traz que um capota, o outro está explodindo. Então, não fazem, por favor, erro de lançar um site. Vocês precisam lançar uma experiência ao cliente consumidor excelente, e eu estou vendo isso muito, e o Fábio falou a mesma coisa. Fantástico, cara. Muito obrigado. Fábio, suas conclusões finais, por favor. Bom, primeiro também obrigado e agradecer, é sempre uma oportunidade também da gente reciclar, e um bate-papo desse a gente às vezes mais aprende do que contribui. Então, obrigado aqui a todos os colegas, foi muito rico para mim essa experiência. Eu, do ponto de vista de desafio, né, eu concordo totalmente com o Kai, e eu diria o seguinte, prometa aquilo que você efetivamente consegue entregar. Muita gente corre hoje para fazer uma promessa, né, e não pensou com todos os processos, não pensou a estratégia, não pensou os processos, não pensou nas suas capacidades, e vai muito na ambição, né, do momento e da oportunidade. O mercado está lá, o concorrente está oferecendo em um dia, eu também vou oferecer em um dia. Então, assim, ofereça aquilo que você consegue entregar. A experiência de compra se conclui na hora que chega efetivamente a mercadoria, e chega a mercadoria exatamente como aquilo que o cliente viu naquela imagem, né? Ou no caso de supermercado, que a imagem não é tão relevante assim, com o cuidado que a mercadoria foi entregue. Então, não prometa nada do que você não pode cumprir. Se o cliente, você pode até deixar de vender para alguém, né? O fato de você não oferecer a entrega no mesmo dia. Mas se você oferecer que você vai entregar amanhã e você entregar amanhã conforme você prometeu, você com certeza você vai fazer uma grande experiência, você vai evitar um pós-venda e você vai formar uma reputação que no longo prazo eu concordo totalmente com o Caio. Então, cuidado, que a qualidade é o nome do jogo no digital. Não dá para brincar com a solução da entrega completa. Maravilha. Tiago, meu amigo, conclusões finais, por favor.
Obrigado pelo convite. Aprendi demais, aprendi muito hoje. Todos Eu nós, falo o cara, seguinte, todos nós, todos todos nós. nós. Eu falo o seguinte, há anos que eu escuto como operador logístico, né? Há anos eu escutava que o e-commerce ia ser a explosão no Brasil. E a gente, quando ia estudar isso, a conta nunca fechava. Tanto que nós nunca fomos para o e-commerce como operador, de fato. Mas a percepção que eu tenho é o seguinte, o mercado nunca esteve preparado para estar operando, e hoje, eu observando e conversando, no geral, a gente percebe que o mercado está preparado para o e-commerce, né? Aí você tem, é uma cadeia, tem consumidores que entenderam que é seguro comprar no site, você tem startups indo para o mercado para resolver o problema de logística, você tem aí provavelmente a privatização que vai acontecer dos Correios, isso para o mercado de e-commerce vai ser fantástico. Então, eu acho que juntando tudo isso, vai ser o melhor momento de logística, de e-commerce, juntando a pandemia que acelerou o processo de compra, né? Muita gente que não queria comprar pelo mercado, pela internet, acabou comprando. Então, juntando esses fatores, eu acredito muito que o Brasil vai ser uma grande explosão do e-commerce como nunca visto antes, juntando todos esses fatores. E juntando todos os fatores dessa discussão, queria pedir para a Maris, por favor, Maris, por gentileza sua, para a gente aqui o PPT. A gente, tradicionalmente, aqui nos mercados de consumo alerta, aqueles que estão a primeira vez com a gente também participando desse debate, a gente sobe um PPT de conclusões aqui de tudo que foi debatido. Nosso time aqui internamente estava aqui correndo, aqui suando a camisa para lançar isso aqui para vocês. Então, os principais insights que a gente tem do debate hoje, por favor. O cliente realizou a transformação digital no varejo. Dos 2.000 associados da APAS, a maioria não tinha necessidade de operar e-commerce. O que aconteceu é que o medo os fez pressionarem os lojistas para realizarem vendas pelo WhatsApp e implantar também o e-commerce. O início desse período foi assustador, com quedas de 20% a 25%, mesmo em operações de e-commerce. Fornecedores fecharam operações, investidores em pânico, estados em decisões radicais, causadas pela cautela e pelo medo. Mas, posteriormente, o crescimento trouxe parâmetros inimagináveis. Dos 20% a 30% de crescimento dos meses anteriores à quarentena, fomos de 100% a 600% no primeiro mês, depois estabilizando em patamares de 35% a 60%. É um tipo de crescimento que insere desafios e problemas operacionais radicalmente novos. E o terceiro, sobre os impasses do varejo físico e comércio eletrônico, fica claro que as lojas físicas complementam as digitais em muitos aspectos. Um deles é a logística do e-commerce como última milha, outra é a construção de marca, porque não se pode depender apenas do marketing de performance, mas o e-commerce tem como oportunidade construir experiências digitais que levem a navegações prazerosas, descobertas e experiências. São isso? São 3 ou 4? Tem mais uma? Tem mais uma, né? Uma empresa entrante não precisa necessariamente desenvolver tudo dentro de casa. Pode aproveitar soluções existentes como marketplace, empresas que operam e-commerce simulando uma operação dedicada, mas que são, na verdade, terceirizadas. Essas alternativas permitem que o empreendedor amadureça a sua estratégia e seu negócio e, na evolução, dedique atenção para a estruturação de seu e-commerce. Tem mais dois ainda? Mais dois, vamos lá. Os desafios que vivemos nos últimos 6 meses em e-commerce e operação e logística não tinham paralelo. É um recomeço do digital e do e-commerce no Brasil com novas categorias, uma revolução de meios de pagamento e da logística que ainda apresenta muita ineficiência na entrega, onde somos mais atrasados na competitividade de preços e falhas como perdas e atrasos. E por último, o Brasil é hoje um celeiro de oportunidades para empresas de tecnologia. Estão surgindo muitas startups de tecnologia em logística, as Logitechs. O aumento de 4 milhões de novos compradores no período trouxe também aumento de fraudes. Esse momento de crescimento exponencial no e-commerce nivelou startups das empresas tradicionais e viabilizou os melhores meses dos últimos 10 anos para a atratividade de fundos globais de tecnologia. Tá? Recados finais, primeiramente agradecer a todos vocês, Andrés, Kai, Fábio, Thiago, Célio que esteve aqui moderando comigo, copilotando essa nave aqui hoje comigo, todo o time da Gouveia que está no backstage dessa história, fazendo esses webinars fantásticos acontecendo aqui. Obrigado, Maris, Cris, Beth, Josso e todo o time da Gouveia de Souza. Os últimos avisos, eu queria agradecer aos patrocinadores dessa edição especial do Mercado de Consumo e Alerta, né, sobre os desafios do e-commerce, o pessoal da DocuSign, o pessoal da Infra E-Commerce, Kai, obrigado nessa história. As nossas próximas edições do Mercado de Consumo e Alerta na próxima semana, na quarta e na sexta, sempre quarta e sexta-feira. Na quarta-feira, dia 22, Marcos Gouveia vai estar moderando um papo muito bacana com Carmen Ferrão, superintendente do grupo Lins Ferrão, que é na Lojas Pompeia, a loja Gangue, lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. O Jorge Gonçalves Filho, meu grande amigo, diretor de expansão e novos negócios da Telha Norte do Meleiro, e o Birajara Pascotto, figuraça, CEO da Cibelar.
tá? E na sexta-feira, dia 24, edição, olha só, complementando, a gente falou muito em logística hoje, próxima sexta, meio de pagamento, não perca, ó. Transformação digital dos pagamentos, como convidados. Marcelo Miranda, diretor de produtos financeiros da Pernambucana Financiadora, Pedro Coutinho, CEO da GetNet, Miguel Belli, o senhor Mr. Account Manager da ACI Worldwide, e o Antônio Soares, CEO da Conductor, tá? A moderação vai ser do Marcelo Toledo, CEO da GSMD, e do Arnaldo Blasquez, o co-founder da AJ Blasquez Consultoria. Mais uma vez, agradecemos a todos vocês e a gente espera vocês na próxima semana. Até lá! Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.